Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje temos Sul-Americana e Libertadores, muito mais Sul-Americana do que Libertadores. E cara, como aqui tem um leve toque de clubismo às vezes, vamos começar falando do Flusão. Cara, Fluminense 11 Caldas, Flusão classificado, não esperava menos que isso, né, rapaziada? O Flusão classificado direto para as oitavas, sem playoff, sem segundo lugar, sem repescagem, sem nada. Flusão classificado, diretão, na tranquilidade, já para ir com a cabeça limpa aí para o Mundial. E aí, claro, ainda tem um jogo do Brasileiro antes, mas também já quase pertinho do Mundial, né? Então vamos que vamos. Falando um pouquinho desse jogo, cara, o Fluminense ele vai ganhar do 11 Caldas com uma certa tranquilidade. Aos 2-3 minutos, o Fluminense já faz o primeiro gol, Martinelli manda dentro da rede, chute de meio da entrada da grande área, um golaço ali, Fluminense abre o placar. Um pouquinho depois, teria um pênalti pro Fluminense, que o juiz ele marca, ele fica meio na dúvida, a bola na verdade ela vai passar entre aqui o braço e o tronco do jogador do 11 Caldas, mas como a mão dele já estava no chão e tal, o juiz não dá o pênalti. Beleza, o Fluminense segue marcando em cima, segue trocando passe, o Fluminense enfim vai conseguir trocar passe, fazer jogadas trabalhadas, sair jogando, Ganso joga bem, e o Flusão vai lá e faz o segundo gol com o Kevin Serna, amplia 2-0, o Flusão classificado direto para as oitavas de final, tranquilão. Fluminense, nessa partida, para se classificar em primeiro do grupo direto para as oitavas, só precisava vencer. Empate não bastava, derrota muito menos. Fluminense fez a sua obrigação, se classificou, está nas oitavas de final. Acho que, se eu não me engano, é o único time brasileiro na Sul-Americana que se classificou direto para as oitavas. Os outros foram todos para os playoffs. Enfim, Flusão aí nas oitavas, vamos para o próximo jogo. E agora saindo um pouquinho do Sul-Americana e falando sobre o único time brasileiro que jogou hoje na Sul-Americana. Hoje, que eu estou falando, obviamente, é quinta-feira, quando esses jogos aconteceram, onde encerramos a rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Fortaleza e Racing, ou Racing e Fortaleza, porque foi na casa do Racing. Cara, o Fortaleza, ele perde. E ele perde com um gol no finalzinho. Mas o seguinte, mesmo perdendo, o Fortaleza ele se classifica no grupo em segundo lugar. Na Libertadores não tem playoff, mas Fortaleza classifica em segundo lugar para a oitava de final da Libertadores. Cara, como foi esse jogo? Fortaleza teve algumas chances de marcar, não conseguiu fazer. E o gol do Racing, ele vai sair aos 94 ou os 49, né? Lá no finalzinho, último minuto dos acréscimos, o jogo ia terminando empatado, ia terminando 0-0, mas aí o jogador do Racing, ele acha que ele é Cristiano Ronaldo, se inspira, ele tava vendo os highlights do Cristiano no YouTube, tava olhando aí como ele movimentava o corpo para mandar uma bike, uma meia bicicleta aí, ó, vendo os highlights do Neymar, mandou uma meia bicicleta, um golaço no finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo meteu um golaço, não tinha nem chance mais pro Fortaleza reagir, deu ruim geral pro Fortaleza. 1-0 Racing, Fortaleza mesmo assim se classifica de boa na tranquilidade. Próximo time que nós vamos falar aqui é o Grêmio. Grêmio e Sport Luquenho. Cara, o Grêmio, se eu não me engano, ele agora, obviamente, voltando para a Sul-Americana, se eu não me engano, o Grêmio precisava ganhar com vantagem, com uma grande vantagem, para conseguir se classificar em primeiro do grupo. Caso o Grêmio ganhasse por uma vitória magra, com 1-0, como foi o caso, ou empatasse, o Grêmio não classificaria em primeiro do grupo, e foi o que aconteceu. Só que o Grêmio, cara, ele vem vacilando. O futebol do Grêmio não é um futebol vistoso, não é um futebol bonito. E o Grêmio ele teve a chance de abrir o placar. Perto do início do jogo, aos 12, 13 minutos, o Grêmio vai ter uma chance de abrir o placar. Cara, para o time que precisava fazer mais de um gol, abrir um placar no início do primeiro tempo, era uma coisa que não podia desperdiçar, né? O Grêmio teve a chance, poderia só ter feito o gol e depois ampliava. Não foi, perdeu o pênalti, o jogador bate muito, muito mal, o goleiro pega e o Grêmio não abre o placar, mesmo tendo um pênalti a seu favor. O Grêmio vai fazer o gol lá pro segundo tempo e, assim, fez um gol, ganhou de 1-0, mesmo com uma expulsão do primeiro tempo, o jogador do Luquenho
ser expulso, uma expulsão meio bizarra, o cara dá uma pesada, meio caído no chão ali, um negócio meio esquisito, o jogador do Luquinha vai ser expulso, e o Grêmio não classifica em primeiro, mas vai para os playoffs da Sul-Americana, então não está eliminado da Sul-Americana, só vai disputar os playoffs, ali, essa repescagem da Sul-Americana. Bom, próximo e último jogo que nós temos aqui é Galo e Cienciano. Comentando rapidamente desse jogo, vamos nem tão rapidamente assim, Galo e Cienciano, e assim, todos os lances mais importantes desse jogo vão acontecer no primeiro tempo. Agora, eu não sei se é uma mistura só azar, se é falta de posicionamento ou os dois. Nesse caso, os dois, né? Azar, falta de posicionamento. Rony, ele vai abrir o placar pro Galo, mas foi o gol anulado. Aí logo na sequência ele vai fazer outro gol, anulado. O Rony ele fez 2 gols e ele conseguiu fazer com que os 2 gols que ele tenha marcado estavam impedidos. O Rony fez 2 gols impedidos, sensacional. Cara, é assim uma mistura de azar com incompetência incrível. Rony fez 2 gols anulados. O Galo vai realmente abrir o placar ainda no primeiro tempo, lá para os 30 e poucos minutos, e o Galo abre 1-0. O problema é que o Cienciano vai fazer um gol também no primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo, Cienciano empata e o jogo termina 1-1. Agora o Galo também, assim como o Grêmio, passa em segundo lugar da Sul-Americana e aí garante sua vaga nos playoffs nessa repescagem da Sul-Americana. Interessante, agora vamos terminar a Sul-Americana, a rodada Sul-Americana. Vamos ter que esperar agora só depois do Mundial, só depois da data FIFA e tudo mais, para vir os playoffs, essa próxima fase da Sul-Americana. E os times brasileiros, em sua grande maioria, na Sula, eles não se classificaram em primeiro. Eu já falei isso no vídeo anterior aqui, mas eu acho que só o Fluminense classificou em primeiro de time brasileiro e vai direto para a oitava da Sula. Todos os outros que estavam na Sul-Americana foram ou eliminados, né? No caso do Vitória, no caso do Cruzeiro, ou se classificaram em segundo lugar, como o caso do Grêmio e do Galo, até do Vasco que classificou também. Cara, eu não sei porque, eu não sei o que acontece, se os times brasileiros realmente estão jogando muito mal, se eles realmente largaram um pouquinho a Sul-Americana de mão, achando que ia classificar com facilidade, aí viram que deu ruim. E mesmo assim, cara, o Fluminense, ele vai classificar em primeiro, mas eu não sei se vocês vão lembrar ou se vocês sabem, eu comentei aqui no canal também, que o Fluminense ele teve uns 2 ou 3 jogos que ele vai com o time reserva. Inclusive, vai com o time reserva, pelo menos em 2 jogos, onde vai jogar fora de casa e o Renato Gaúcho nem viaja. Então, assim, mesmo o Fluminense que passou em primeiro, também teve uns jogos aí onde botou o time reserva, aí perde esses jogos jogando bem mal, e o Fluminense passou, mas os outros times aí tiveram esse azar de não conseguir passar em primeiro. Enfim, é isso, rapaziada. Esses foram os jogos de quinta-feira da Sul-Americana e da Libertadores. Encerramos a rodada. Agora teremos ainda o Brasileirão para encerrar para esse período de data FIFA. Também no período de data FIFA vou falar aqui dos jogos do Brasil, comentar talvez um pouquinho aí dos jogos das outras seleções. Mas é claro, vamos focar primeiramente na nossa seleção brasileira, falar um pouquinho dos jogos, falar aí da estreia, né, do Ancelotti, que vai vir aí comandando a seleção, mas antes ainda temos Brasileirão, então vamos com calma que esse final de semana ainda vai ter Brasileirão. E é isso, rapaziada, se você não deixou o like até aqui, deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força, aquela moral, e é isso, até os próximos jogos, até o próximo vídeo, e eu fui.